Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje iniciamos mais uma aula, certo? Para variar com uma mensagem. Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas se tu me cativares e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, nós somos responsáveis por cativar as pessoas e também somos responsáveis por essas pessoas, tá? Por isso, vocês são responsáveis por mim, porque vocês me cativam cada dia mais e mais. Ai, que delícia! Saudade de vocês! Mas para a gente começar ali, imunologia. Espetacular este assunto, hein? Lembrando das nossas defesas do corpo. Então, nós temos lá a primeira linha de defesa do nosso corpo. Seria a pele, os pelos e o muco do nariz, as lágrimas e o nosso ácido clorídrico do nosso estômago. Certo? Então, isso é a primeira linha de defesa. É o que nos protege contra os agentes externos. Extremamente importante. Imunizar é tornar não suscetível a uma determinada doença. E vacina seria um produto farmacológico que contém agentes imunizantes capazes de induzir a imunização ativa. A gente já falou muito sobre imunização, né, sobre vacina em sala de aula, e agora está sendo extremamente comentado, né, virou um assunto que a gente espera que se torne real logo, né, o quanto antes, para a gente voltar a toda a nossa atividade normal, no caso, né? Porque nós estamos ansiosos esperando essa vacina contra o Covid-19. Esperamos ansiosos muito, né? A imunização ela pode ser ativa e passiva. Ativa é quando você tem uma resposta imunológica natural, com a produção de anticorpos específicos. E imunização artificial seria a ativa artificial, né? Seria a administração de vacinas, tá? Contra esses anticorpos específicos. Então, essa imunização natural é uma imunização que nós adquirimos. Então, você tem lá, você recebe algum agente, né? E o teu corpo ele já produz anticorpos contra aquele agente. E a artificial é quando a gente pega isso através das vacinas. E dentro da imunização passiva, ela também pode ser natural ou ativa. A imunização passiva, por via natural, nós recebemos através da amamentação. E artificial seria a introdução, a administração, né, no caso de soros. Você só tem a imunização passiva artificial se você entrar em contato, tá, com um agente que necessite desse soro. Eu não vou tomar soro antiofídico se eu não tomei ali uma picada, uma mordida de uma cobra, tá? Então, o soro só é administrado quando você já recebe esse agente. Então, assim, o soro seria curativo e a vacina é preventiva. Você toma a vacina para você se prevenir. O soro é para curar. Imunidade celular e imunidade humoral. A imunidade celular vai ser mediada pelos linfócitos T8 ativados em células assassinas. Assassinas porque elas vão combater qualquer tipo de antígeno que entra no nosso corpo. Imunidade humoral é a mediada pelos linfócitos B, que são ativados em plasmócitos, está relacionada à produção de anticorpos quanto a determinado antígeno. Então, digamos lá, nós temos células de memória no nosso corpo, né? Quem já pegou catapora já tem essa célula de memória. Ou se você tomou a vacina para catapora, você tem essa célula de memória.
A catapora o vírus da catapora entrou em contato com o teu corpo. A célula de memória vai ser ativada, vai mandar uma informação para o linfócito B para produzir os anticorpos para combater esse antígeno. Tranquilo? E se esses micro-organismos ultrapassarem essas barreiras e penetrarem no nosso corpo, o que acontece? Neste momento vai entrar em ação o nosso sistema imune, que vai ser formado pelos leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos. Estes glóbulos brancos, eles vão fagocitar um agente estranho. A gente já falou sobre a fagocitose, né, o ano passado. Então, a célula vai emitir pseudópodes, vão englobar este agente estranho, vão formar um vacúolo digestivo. Este vacúolo vai formar, né, no caso, um fagossomo. Este fagossomo, dentro do citoplasma, ele vai entrar em contato com o lisossomo e vai acontecer a fagocitose, tá? Que seria a digestão e destruição de agentes externos. Através da produção de anticorpos, seria lá, os anticorpos, eles são proteínas especiais que vão desativar substâncias tóxicas produzidas pelos agentes invasores. Os anticorpos também podem estar presentes em alimentos e em drogas. Drogas, no caso, são medicamentos, tá? Então, a gente pode adquirir isso para curativos, né? Então, lá, micro-organismo invasor entrou no corpo. O leucócito, ele vai emitir os pseudópodes para englobar. Englobou, fagocita e elimina. E estamos livres da doença. Produção de anticorpos seria lá. Organismos invasores contêm proteínas estranhas ao nosso corpo, que são os antígenos. Os leucócitos, no caso os linfócitos, produzem os anticorpos que vão neutralizar a ação dos antígenos. Então, os anticorpos, eles produzem essa toxina, né? Esse anticorpo, né, no caso, que produz essa proteína que vai neutralizar a ação dos antígenos. Células de memória, que é o que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, nós temos células de memória no nosso corpo. Quando você entrou em contato com algum tipo de doença, você adquire essa célula de memória. Por que nós tomamos vacina? Porque quando você toma a vacina, você toma esse antígeno numa dosagem menor para que o teu corpo reaja contra este antígeno. O teu corpo reagindo contra este antígeno, você vai adquirir células de memória. Ótimo! Aí, quando você entrar em contato novamente com este antígeno, as células de memória ativam os linfócitos para produzir anticorpos e elimina, certo? Por isso existem doenças que você só tem uma vez. Anticorpos são altamente específicos e servem para uma doença, tá? Por isso que nós estamos ansiosos esperando esse mapeamento desse vírus, né, do Covid, para que nós tenhamos uma vacina que nos proteja ativamente dele. Vacinas prevenindo doenças. E é tão complicado assim essas pessoas que são contra, né, a vacinação. Claro que cada cabeça uma sentença, né? Só que a gente está privando uma criança de se proteger. Isso que é o complicado. Então, vacinas são produção, né, ativa e vai fazer com que o nosso organismo reaja contra aquele antígeno e produza anticorpos e células de memória. Vacina da gripe impede que você pegue gripe? Não. Ela vai fazer com que o teu corpo reaja de uma maneira melhor quando você entrar em contato com o vírus da gripe.
Então, a vacina vai ser liberada no seu organismo, produz anticorpos pelo organismo, e esses organismos invasores são cercados pelos anticorpos. Existem vacinas atenuadas que têm o vírus, que é o BCG, que é o rotavírus, que é a polio oral, triviral, febre amarela, tetraviral, varicela monovalente. As demais vacinas são consideradas inativadas, onde o vírus ele está ali sem efeito algum, tá? Administração. Algumas são intradérmicas, que é a BCG, outras são subcutâneas, que é a triviral, febre amarela, tetraviral, varicela e monovalente. Outras são intramusculares, hepatite B, penta, pneumopólio inativada, meningo, hepatite A, HPV, influenza, DTP, duplo adulto, DTP adulto. E orais, que é a polio oral e a rotavírus. Eu, quando eu era criança, fiquei extremamente chateada e triste quando eu tive que parar de tomar a gotinha. Porque na minha cidade, o Zé Gotinha ia no dia da vacinação, das campanhas de vacinação, e dava os bonequinhos, que era bonequinho até de isopor. Mas eu ficava muito chateada, porque eu não podia ter mais contato com o Zé Gotinha. Então, nós falamos sobre as vacinas e os soros agora. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita, por não haver um tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. Então, nós teremos, neste caso, a produção do soro. Os soros são diferentes da vacina, porque o soro você toma quando você precisa e não para prevenir. Então, o soro é para curar, tá? Preparação do soro, é a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados em coelhos, cabras e cavalos. Mais que eles utilizam é em cavalos pelo grande porte, né? E daí eles produzem uma máxima quantidade de anticorpos. Depois da produção de anticorpos, se coleta o sangue deste animal e utiliza técnicas em laboratório para isolar a produção de anticorpos e daí produzem os soros. Ali, né, o Butantã, maravilhoso esse lugar, só que extremamente muita cobra. E muito escorpião enorme também. A ciência oferece uma série de medicamentos capazes de combater o desenvolvimento de micro-organismos em nosso corpo. Os antibióticos, eles serão responsáveis, né, e eficazes ao combate de algumas bactérias. A vírus, não. As bactérias, elas podem, né, como a gente já comentou, não, só falei em sala de aula para vocês, mas vocês vão ver esse assunto ano que vem. Mas as bactérias, elas podem adquirir imunidade, né? Elas podem se tornar mais fortes e não ser mais e serem suscetíveis a esses antibióticos. Tranquilo? E daí, no caso ali, o finalzinho, né? E é preciso inventar outro tipo de antibiótico contra essas novas bactérias. Por isso, pessoal, é de extrema importância. Antibiótico só se toma com prescrição médica, porque o médico sabe o que você tem. E o médico manda tomar de 8 em 8 horas por 5 dias. Você vai tomar de 8 em 8 horas e durante 5 dias, não menos do que isso. Porque as bactérias fracas desaparecem, mas as fortes se tornam cada vez mais fortes e se multiplicam. Imunidade. Transplantes, doenças autoimunes e alergias. Quando a gente fala em imunidade, nós vamos falar que autoimunidade é a falha, autoimunidade, né? É uma falha numa divisão funcional do sistema imunológico, desencadeando respostas imunes contra as células e tecidos do próprio organismo, que são as doenças autoimunes. As doenças autoimunes são devidas à perda da capacidade dos linfócitos em distinguir os antígenos dos não antígenos, tá? Então ela começa a destruir células do nosso corpo.
O sistema ataca as próprias células do corpo, julgando-as invasoras. Essas respostas traduzem-se em uma inflamação crônica, causando graves danos aos nossos tecidos. Esta resposta autoimune, ela pode ser mediada por células, que são os linfócitos T, ou por anticorpos, que são os linfócitos B. Existem vários tipos de doenças autoimunes, cujos sintomas se relacionam com o tipo de tecido que é atacado e destruído pelo sistema imunitário do próprio organismo. Uma delas é a esclerose múltipla. Na esclerose múltipla, os linfócitos T vão destruir a mielina dos neurônios. A mielina é a gordura que fica ao redor do axônio dos neurônios, tá? E então, destruindo essa mielina, ela não vai transmitir, os impulsos nervosos não vão ser de maneira adequada. Então, nesse caso, essa doença vai provocar várias alterações neurológicas no indivíduo. Artrite reumatoide seria uma inflamação dolorosa das cartilagens que são destruídas. Extremamente dolorosa mesmo ter uma inflamação em todas as cartilagens ali. O lúpus, que seria uma produção de anticorpos contra vários tipos de moléculas próprias, por exemplo, a histona e o DNA. A histona, se vocês não lembram, são as proteínas que são inseridas no DNA para formar o cromossomo e a cromatina. Caracterizam-se por erupções de pele, artrite, febre e disfunção renal. Pode levar à morte também. Diabetes Diabetes insulino-depende, ou também chamado de diabetes mellitus ou diabetes do tipo 1. São destruídas células do pâncreas que vão produzir a insulina. Então, a pessoa obrigatoriamente precisa tomar a insulina. Tranquilo? Existem N tipos de doenças autoimunes, tanto que uma sobrinha minha tem a doença de Crohn, que também é no intestino, né? E também é uma doença autoimune, tá? A alergia seria uma resposta exagerada a um determinado antígeno do meio ambiente. E alergia aqui nessa sala, gente do céu, né? Eu lembro que muitas pessoas têm alergia aí. Eu, né, tenho a rinite. Alergia a pó, alergia a grão de pólen, a pelo de gato, pelo de cachorro, carpeira, tudo um pouco. Resulta de uma hipersensibilidade do sistema imunitário relativamente a elementos do meio ambiente e algumas substâncias terapêuticas como vacinas e antibióticos. Tanto que pessoas que têm alergia a ovo não podem tomar a vacina do H1N1, né? Primeiro contato alergênio. Normalmente, né, no primeiro contato, você não produz sinais ou sintomas. Os linfócitos B, que são os produtores de anticorpos, eles vão começar a se diferenciar em plasmócitos, produzindo as imunoglobulinas, que são específicas para esse antígeno. Alguns desses anticorpos vão se ligar às células como mastócitos e os basófilos. Esses vão ficar sensibilizados para esse certo antígeno. Na segunda vez, virá o problema, tá? Então, na segunda exposição, você entrou em contato com o mesmo antígeno, os mastócitos e os basófilos que foram sensibilizados vão liberar a histamina e outras substâncias inflamatórias que vão desencadear uma resposta, uma reação alérgica. Essa substância, essa reação, ela é rápida, violenta e pode dar uma reação inflamatória. Tem gente que até morre, né, dentro de uma reação alérgica. Verifica-se ali a quimiotaxia, vasodilatação, aumento da permeabilidade dos capilares, edema e muitas vezes dor.
Então, dentro de alergias, seria essa questão. Outro tipo de alergia não resulta na produção de anticorpos. Como você ter assim você pega uma planta e ela causa em você uma reação alérgica. No caso ali a gente pode falar sobre nossa, fugiu o nome da cabeça, que dá muita coceira, sabe? Nossa, fugiu totalmente. Mas tem uma planta que ela tem que ela libera toxina que dá uma resposta alérgica. Não vou lembrar o nome. Sendo uma hipersensibilidade mediada pelas células. Esse tipo de reação alérgica está associado a um contato direto e repetido com determinadas substâncias, como alguns metais. Tem gente que não pode usar corrente, porque dá uma coceira insuportável, ou perfume. Você aplica um perfume, coceira na pele. Eu usei um produto esses dias, tô com a testa e o queijo tudo pipocado, porque deu reação alérgica a algum composto que tem no creme pro rosto ali. Traduzem pelo aparecimento de eczema, granuloma e lesão cutânea. Eu tive espinha alérgica. 36 anos de idade tendo espinha alérgica por causa de medicamento, de um produto para rosto lá. A nível das vias respiratórias, existem algumas que podem trancar a garganta e a pessoa morrer asfixiada, certo? Então ali pode verificar uma constrição dessas mesmas vias, dificultando a ventilação pulmonar. Asma e bronquite são os exemplos disso, né? Principalmente a asma, porque a bronquite seria uma inflamação dos brônquios. Perdão. A reação alérgica é tão severa que resulta num choque anafilático. Verifica-se um rápido aumento da dilatação e da permeabilidade dos vasos sanguíneos, levando a uma queda brusca da pressão arterial, podendo levar à morte. Na tentativa de encontrar os alérgenos responsáveis pela reação alérgica de alguns indivíduos, precede-se a testes clínicos. Então, se você foi já num alergista, ele coloca para analisar, né, quais são as suas reações alérgicas. Muitos aí da sala já até me falaram isso durante a aula. Que você vai lá e ele vai colocar em você vários agentes que podem te causar alergia, certo? E você vai descobrir quais são as suas alergias. E você pode adquirir durante a vida, tá? Eu nunca tive alergia à lactose, hoje eu tenho. Tomava leite normal, hoje só posso tomar leite sem lactose. Com a idade, né? A gente vai adquirindo aí essa vida louca que a gente tem de estresse e correria. Transplantes. Tal como foi dito, a imunidade pode ser mediada por células ou anticorpos. Os transplantes são mediados por células. Então, quando se faz um transplante, o que pode acontecer? O transplante, ele pode ocasionar uma rejeição. Então, nós temos nas nossas células o glicocálix. O glicocálix, ele faz esse reconhecimento celular. Quando você faz um transplante e este transplante é um órgão que não é seu, o teu corpo ele começa a rejeitar este órgão, certo? Então, para isso, por que pode ocorrer essa rejeição, né? O órgão transplantado tem na sua superfície antígenos diferente do indivíduo que está recebendo ele. O seu sistema imunitário vai detectar a presença deste corpo estranho. Vai ativar os linfócitos T, que vão produzir substâncias para destruir esse antígeno. Como que a gente minimiza os efeitos desta rejeição? A gente primeiro tenta encontrar um doador compatível, que tem essa mesma compatibilidade de antígenos, e após o transplante a pessoa vai tomar via oral ou outros tipos de via, alguns medicamentos que vão suprir essa resposta. Certo, meus amores? Beijo grande, até a próxima. Tchauzinho.